Boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. Uma avaria grave no sistema informático do Instituto Nacional de Transportes Terrestres está a impedir a atribuição de cartas de condução, emissão de matrículas de veículos e realização de exames multimídia em todo o país. A avaria do sistema informático montado por empresa sul-africana registra-se desde o dia 13 do corrente mês. A avaria é tão grave que o Instituto Nacional de Transportes Terrestres parou de emitir cartas de condução, matrículas de viaturas e a realização de exames multimídia. O Instituto viu-se obrigado a trazer os técnicos responsáveis pela montagem do sistema. A única solução que a instituição teve foi entrar em contato com a entidade que desenvolveu a plataforma, de tal modo que esta entidade já está junto a nós. Voltamos a interromper os serviços que estavam disponíveis para dar lugar a uma reparação a 100% da operacionalização do sistema. O INATER diz que não tem alternativas neste momento, mas garante que toda a informação que estava armazenada não foi perdida. O que eu quero garantir já é que toda a informação do sistema que estava armazenado no sistema está disponível. Este aqui é o maior ganho que a instituição tem. Não houve perda de nenhuma informação, quero garantir isto. O sistema informático foi montado em 2007 e até aqui ainda não há datas de quando é que voltará a funcionar. O que nós tínhamos colocado até era num prazo de 48 horas iniciarmos a operação, mas a prática não nos mostrou isto e fomos detectar que a situação é grave, de tal forma que estão lá equipes a trabalhar de vários níveis, no sentido de repor o mais breve possível. As equipes de diálogo político já enviaram os convites aos mediadores e observadores. Segundo informações prestadas no final da sexta sessão da Comissão Mista, espera-se que o grupo de mediadores e observadores manifestem-se nos próximos dias. As cartas de convite para as entidades, países e instituições, convidando a participação das terceiras partes, mediadores, facilitadores, observadores, estão no processo de envio e pensamos que estes próximos 2 ou 3 dias serão enviadas. Estão ainda em análise as propostas dos termos de referência que devem definir a missão e as responsabilidades daquilo que chamamos as terceiras partes, que são os facilitadores, os mediadores, os observadores, enfim, as terceiras partes convidadas. A Comissão Mista pensa concluir a preparação do diálogo a alto nível somente com a presença dos novos membros que alargam a Comissão, como viram, pelo acordo entre o Presidente da República e o líder da Renão, assim como com a presença dos chamados mediadores, nós chamaremos por conveniência de terceiras partes, que inclui mediadores, observadores, facilitadores, que quando esta presença estiver assegurada, minimamente assegurada, então a Comissão entrará na preparação final do diálogo de alto nível. O Presidente da República diz que a história de Eduardo Mondlane ensina que nada é impossível e que a paciência é fundamental para atingir a vitória. Filipe Nunes diz que o país enfrenta hoje vários desafios, principalmente a tensão político-militar provocada pela Renão. Mwadjahane
pequena localidade onde nasceu Eduardo Mondlane foi o espaço escolhido por Filipe News para celebrar os 96 anos do obreiro da Unidade Nacional. Uma cerimônia que movimentou a comunidade local, filhos e netos de Eduardo Mondlane e companheiros da primeira hora, com destaque para os veteranos de luta Marcelino dos Santos, Raimundo Pachinoapa e Alberto Chipande. Celebramos hoje, 20 de junho, o 96º aniversário do nascimento do Dr. Eduardo Chivambo Mondlane, fundador e primeiro presidente da Frelimo, o artífice mor da moçambicanidade, um cientista social que forjou e fez despontar uma nação. O Presidente da República falou do legado de Eduardo Mondlane desde a partida de Moçambique e o seu regresso após passar pelos Estados Unidos da América. News diz que a história de Mondlane é a história de Moçambique. Falar da sua vida é falar da história recente de Moçambique, dos seus sonhos, ânsias, lutas e vitórias. É falar do embrião da nacionalidade moçambicana e dos primórdios da construção do Estado moçambicano. Nos dias difíceis que o país atravessa, Filipe News destaca que o legado de Eduardo Mondlane é o caminho para a vitória. Esta história de vida ensina-nos que nada é impossível e que a persistência, o sentido de disciplina e paciência são os condimentos necessários para construir as vitórias. O chefe de Estado diz que os desafios atuais prendem-se com o arrefecimento da economia e a tensão político-militar. Hoje enfrentamos vários desafios, desde a economia do país até a ataques armados protagonizados pela Renamo, que tem buscado viaturas na zona centro, matando e mutilando moçambicanos. Hoje somos chamados a refletir sobre o nosso percurso como país, depois da independência pela qual Eduardo Mondlane morreu. Para assinalar o aniversário de Eduardo Mondlane, a pequena localidade de Moanjahane acolheu também uma exposição com fotografias do arquiteto da Unidade Nacional desde a infância até os últimos dias de vida. Para imortalizar ainda mais a figura de Eduardo Mondlane, em 2009 foi erguido este monumento aqui na aldeia de Moanjahane, que contém fotografias que retratam a trajetória do arquiteto da Unidade Nacional. O local tem servido de um ponto turístico, mas também de expedições por parte de estudantes que vêm aqui beber da fonte. Gaspar Chirinde e Ricardo Machava, STV. Alberto Chipande tinha um encontro com Eduardo Mondlane pouco antes de perder a vida. O veterano da luta conta que ficou à espera de Mondlane várias horas e que recebeu a informação via rádio. Saímos da Xingué, dormimos em Lindi, chegamos em Dar es Salaam no sábado. Domingo veio me buscar, fomos ficar na praia com os filhos e com as filhas. Nessa altura, Janete tinha saído para o exterior a angariar fundo para o Instituto Moçambicano. E nós ficamos todo dia na praia com as crianças. Fomos almoçar, jantamos, acompanhou-me até em Xangombe, onde eu dormia, e ele disse: amanhã de manhã venho aqui lhe buscar. 7 horas. Eu disse: não, camarada presidente, eu he de chegar lá logo às 7, no escritório da Frelimo. Dito e feito, de manhã eu saí. Quando chego no escritório, às 7 horas da manhã, ele estava a sair para o escritório que estava junto à praia. Entra no carro e vai. Ele disse que vinha já. E eu fiquei lá, espera. Vinha já, não voltou mais. Levou o livro, foi para o escritório. No escritório, segundo que ele trabalhava, junto da praia. E de lá, abre o livro, explode, Mondlane morre. E eu fico lá à espera. Por sua vez, o veterano da luta de libertação nacional, Raimundo Pachinoapa, conta a origem da frase de força: a luta continua. Pachinoapa disse ainda que Mondlane nunca teve medo do inimigo.
Sabíamos que havia problemas, que a PIDE colonial português tinha infiltrado alguns moçambicanos no nosso movimento. E nós, como da defesa, tínhamos tomado a decisão que Mondlane devia viver na Xingueia. Infelizmente, quando Mondlane aparece, eu não estava. Os camaradas informaram o camarada presidente para poder ficar na Xingueia durante alguns dias. Mondlane disse o seguinte: o inimigo é astuto. Ele gostava muito sobre essa palavra. O inimigo é astuto. Ele quer que todos nós fiquemos aqui na Xingueia. Vamos ser dizimados todos e a luta para. Se eu morrer, como moram os outros companheiros lá no interior, a luta continua. Quando eu cheguei, peguei a minha cabeça, olhei para o presidente, estava dentro do carro, e ele disse: o que há, Pachiruapa? Eu já disse aos meus colegas, se eu morrer, a luta continua. Foi a última palavra. De fato, continuamos a luta até hoje, com a palavra do Mondlane. A luta continua! Eduardo Mondlane era professor, doutor e trabalhou para as Nações Unidas nos Estados Unidos da América. Foi o responsável pela fusão dos 3 movimentos que deram lugar à Frente de Libertação de Moçambique. Esta notícia que iremos acompanhar no decorrer deste jornal. Para já vamos olhar outras notícias. Alberto Chipande reuniu com o presidente do MDM, David Simango, para discutir a estabilidade do país. A atual tensão política moçambicana e a crise econômica serviram de pretexto para o chefe da Brigada Central do Partido Frelimo, afeto à província de Sofala, Alberto Chipande, aproximar o presidente do MDM e do Conselho Municipal da Beira, David Simango, com o objetivo de discutir ideias que possam conduzir a uma paz efetiva no país e procurar caminhos para tirar o país da crise econômica em que está a mergulhar. O fato foi anunciado por Alberto Chipande na Beira, no pretérito fim de semana, num encontro com jornalistas após uma reunião com um grupo de jovens ligados a este partido. A reconciliação começa de onde? O espírito reconciliatório é ali, entre partidos, entre cúpulas da direção. Não só falar na Assembleia, quando está lá, mas sim na residência, no local de trabalho, temos que fazer. E eu fui lá no local de trabalho dele. E não só, ele é membro do Conselho do Estado. Na qualidade de membro do Conselho do Estado, fui sentar com ele para discutir como aconselhar o chefe do Estado. Eu e ele, para questões nacionais, para questões do país. E discutimos. E como também apaziguar a nossa cidade aqui, do crime, de rapto. Falei com ele. Alberto Chipande explicou que o seu partido pretende a todo custo alcançar a paz, daí que todos os meios possíveis serão usados para tal. Para Chipande, o bem-estar do país e o desenvolvimento da nação moçambicana sempre foram prioridades da Frelimo junto da sociedade e de outras forças políticas. Numa boa harmonia é que podemos deixar que o país se desenvolva, para que não haja nada de destruição. Estamos a discutir com o Simango, esse Simango, presidente do município, política da Frelimo, desde política da clemência, sempre foi da Frelimo. Foi Frelimo sempre o princípio, política da clemência, aproximação, sempre. E nós temos que nos aproximar, diminuir as distâncias, estarmos mais perto, mais próximos naquilo que diz ao desenvolvimento do país, aquilo que diz ao povo, aquilo que diz no interesse da nação. Temos que estar mais próximos. Alberto Chipande reuniu com o presidente do MDM, David Simango, para discutir a estabilidade política do país. O Comando Provincial da Polícia em Maputo confirma que o jovem de 20 anos foi baleado por um agente da polícia que já se encontra detido. A polícia diz ainda que o indiciado estava embriagado e que não há nenhuma restrição de uso da rua onde se encontra a casa do comandante provincial da polícia. Disciplinado. É assim como o Comando Provincial classifica o agente que baleou mortalmente um jovem na madrugada de domingo, de frente à casa do responsável pela polícia a nível da província de Maputo. O agente da polícia tem 26 anos e está há 4 anos na corporação.
Na noite do crime, tinha sido escalado para garantir a segurança da casa do comandante da PRM na província, Jeremias Machaeie. E já está aberto o processo e o indivíduo neste momento encontra-se encarcerado. E estamos à espera do processo remetido aos órgãos de justiça para que seja tratado como um caso criminal por ele cometido. E do nosso lado já abrimos um processo disciplinar, está a correr os seus trâmites normais e vai se juntando ao processo criminal e seja responsabilizado como cidadão e que teria cometido um crime. A polícia diz que a rua onde ocorreu o crime não é de uso restrito, pelo que não se justifica a atitude do agente. Todas as ruas que têm as restrições têm as placas do Conselho Municipal que indicam a proibição do uso daquela rua ou de um determinado sentido. Mas não temos nenhuma restrição concretamente neste momento naquela rua de circulação de pessoas e bens. Mesmo reconhecendo o erro do agente, a PRM apela às pessoas para que em situações desta natureza não optem por fazer justiça com as próprias mãos, porque também podem acabar cometendo crimes. O criminalista Elísio de Souza diz que, a ser condenado, o polícia que baleou mortalmente o jovem pode ter uma pena entre 2 a 8 anos porque o tiro foi direcionado à perna. Entretanto, a indemnização a ser paga à família deverá ser calculada tendo em conta as responsabilidades que o jovem teria em vida. O Código Penal, no seu artigo 155, classifica o crime cometido pelo agente da polícia como homicídio. Entretanto, com base no número 2 do artigo 172, a pena a ser aplicada pode ser branda, uma vez que pode-se entender que não havia intenção de matar. A bala atingiu, portanto, na zona dos membros inferiores. Então, isto faz-nos querer que não havia intenção nítida de tirar a vida da pessoa. Isto faz-nos sair da tipologia do crime do homicídio qualificado ou do homicídio simples para uma espécie de homicídio privilegiado, que é o homicídio preterintencional, privilegiado na sua pena, porque deixa de ter aquela pena, portanto, prevista de 16 a 20 ou de 20 a 24, para uma pena mais inferior, portanto, de 2 anos a 8 anos, nos termos do nosso Código Penal. O criminalista Elísio de Souza diz que há múltiplos fatores que concorrem para o cálculo da indemnização a ser paga à família. O papel que o jovem desempenharia ao longo dos anos pode ser determinante. Um dos fatores é aquilo que este indivíduo poderia render até ao longo da sua vida. E depois, a própria família é que pode dar mais elementos ao próprio tribunal para que este tribunal, com base naquilo que é a lei e aquilo que é a experiência do próprio tribunal, fixar um valor que possa, de algum modo, compensar. Porque não pode haver aqui ressarcimento, porque uma vida foi, se não mais volta. Uma vez que o agente da polícia encontrava-se em serviço, a responsabilidade do crime pode ser assumida pelo Estado. A embriaguez poderá agravar o processo disciplinar, mas atenuar a pena criminal. Mais um suposto ladrão foi linchado na madrugada desta segunda-feira na cidade da Beira por uma multidão furiosa. Este caso sobe para 11, o número de linchamentos só este ano naquela cidade. O bairro da Manga, localizado a cerca de 10 km do centro da cidade da Beira, voltou a ser afetado por um crime hediondo. Trata-se de mais um caso de justiça pelas próprias mãos. Este cidadão, cuja identidade ainda não foi revelada pelas autoridades, foi linchado na madrugada desta segunda-feira, quando foi supostamente surpreendido a roubar numa casa neste bairro. Estes são os supostos autores do crime que se recusaram a prestar declarações à imprensa. Foi o líder comunitário do bairro que contou o que sabe. Cheguei de encontrar o sujeito morto, verificando a cabeça dele, mas quem estava a queimar? Por que este morreu? Por qual motivo é? Disseram que é um ladrão, mas quem estava lá a dizer que é um ladrão? Que era o autor próprio? Ninguém me disse. Pronto, o povo que lhe matou, sim senhor. Mas qual a lei? Roubou a casa de quê? Será que a verdade roubou aqui no quadradinho ou não? Eu quero ver qual é a casa que lhe roubou. Ninguém mostrou a mim. Ainda na Beira, a polícia deteve este indivíduo indiciado de posse ilegal de uma arma de fogo. Trata-se de uma pistola do tipo Makarov, sem carregador e sem número. A mesma foi achada por populares no quintal de uma residência localizada no bairro de Inhamizo, na cidade da Beira.
Este foi um dos cidadãos que achou a arma. Dirigi-me à polícia comunitária. Cheguei lá, apanhei-me de serviço e expliquei o caso. O tal homem me levou até lá no local e ele mostrou a arma, sinceramente. Então, quando essa arma não tinha carregadores, era uma arma sem munição, sem carregadores. Entretanto, o que aconteceu? Então, a gente do comunitário tentou ligar para as quadras para explicar a situação. Quando ele terminou de ligar já, portanto, é quando aparece o dono da arma. Chegou ali, apanhou a arma no chão, marbolou a arma, apontou, disparou. Se houvesse munição ali, eu morria naquele momento aí. Então, a arma é muito minha, arma pessoal. Ele trabalhava numa empresa privada, segurança privada. Dali ele saiu, foi dentro da casa dele. Às tantas, aquele homem que me acompanhou corre para a polícia para informar o que estava acontecendo. Minutos depois, o suposto proprietário da arma foi detido, mas em contato com a imprensa negou que seja o proprietário da pistola e referiu que participou do caso pessoalmente na polícia. Não, a arma foi achada, foi achada no meu quintal. Então, em contrapartida, peguei a arma junto com as pessoas que estavam ali. Primeiro, levantou-me grande suspeita, porque quando acordei encontrei dois senhores na minha casa, atrás da minha casa. Então perguntei, disse que tem uma arma. Como? Então perguntei, disse que não. Estamos a encontrar, fomos ligados aqui. Tem uma arma aqui, sem carregador, sem nada. É a carcaça de arma. Fiquei detido, eu também não sei, segundo aquilo que vem aí no depoimento, né? Disse que a arma me pertencia, eu não sei como. Mas eu sei que a arma foi encontrada na minha casa, não na minha posse. A polícia garantiu que diligências estão em curso visando apurar em que circunstâncias esta pistola parou no quintal deste cidadão e quem é o verdadeiro proprietário da mesma e era usada para que fins. Muito bem, vamos agora observar o nosso primeiro intervalo e voltamos dentro de instantes com mais notícias. Até já. Liberdade e alegria. O governo de transição resulta da assinatura a 7 de setembro de 1974 do Acordo de Lusaka entre a então Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, e o Estado português, tendo como principal objetivo o fim da luta armada. A Frelimo designou como primeiro-ministro do governo de transição Joaquim Alberto Chissano, enquanto o Estado português tinha como representante o alto comissário para Moçambique, Vítor Crespo. Com o governo de transição, pretendia-se a promoção da transferência progressiva de poderes a todos os níveis e a preparação da independência de Moçambique, que viria a ser proclamada a 25 de junho de 1975. Encontro da manhã que a todos pertence, identificados como líder. Um país sem história é um país sem futuro. Dicas sobre como cuidar da sua saúde, informações sobre determinadas patologias, modelos de vida saudável. Já tem um canto aqui na STV Notícias. Stress é algo que deixa-nos mal. Emoções fortes também desencadeiam asma. Uma boa alimentação, exercícios físicos, beber muitos líquidos, não perder noites. Gostava muito de chocolate com amêndoa. Saúde e bem-estar. Todas as segundas-feiras às 10 horas, siga conosco no Saúde e Bem-Estar. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos está arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação
É desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Nós estamos a testemunhar. O Parque Nacional de Gorongosa é um dos maiores símbolos do nosso país. Pelo valor da sua biodiversidade, também pelo papel que desempenha no apoio às comunidades que ali vivem. O sucesso da manutenção e da conservação da biodiversidade, o apoio às comunidades que ali vivem, só é possível com a contribuição de cada um de nós. É fundamental que cada um dos moçambicanos perceba o enorme valor que este parque representa para o posicionamento de Moçambique a nível nacional, regional e mundial. O Grupo Soico não poderia ficar alheio a esta iniciativa. O Parque Nacional de Gorongosa é uma bandeira de Moçambique, é uma bandeira de orgulho e de estima de todos os moçambicanos. É fundamental que o nosso apoio seja impactante na projeção deste símbolo a nível nacional e internacional. Esperamos que os nossos meios de comunicação social desempenhem um papel fundamental na promoção desta bandeira de Moçambique. Eles representam o povo. Renamo claramente deve de uma forma desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne, a FINAM vai lá expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo, é uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas. Um país sem ídolos é um país sem referências. Bem-vindos à segunda parte do Jornal da Noite. Se estivesse vivo, Eduardo Mondlane completaria hoje 96 anos de idade. Mondlane era professor, doutor e trabalhou para as Nações Unidas nos Estados Unidos da América. Foi o responsável pela fusão dos três movimentos que deram lugar à Frente de Libertação de Moçambique. Eduardo Mondlane nasceu a 20 de junho de 1920 na província de Gaza e fez parte dos seus estudos em Moçambique e na África do Sul, tendo seguido para Portugal, onde na Universidade de Lisboa conheceu alguns nacionalistas africanos, como é o caso de Agostinho Neto e Amílcar Cabral. Eduardo Mondlane seguiu para os Estados Unidos da América, onde concluiu o seu doutoramento e trabalhou para as Nações Unidas. Em 1961, Eduardo Mondlane vem a Moçambique a convite da missão suíça, onde inteirou-se da existência de três grandes grupos interessados em libertar Moçambique, nomeadamente o DENAMO, o NAMI e MANU. E Eduardo Mondlane aconselhou a fusão destes três grupos num só, neste caso o Movimento de Libertação de Moçambique, onde posteriormente passou a ser presidente. Por causa desta postura, Eduardo Mondlane ganhou o estatuto de arquiteto da Unidade Nacional. Nessa altura, Eduardo Mondlane já tinha chegado à conclusão de que não seria possível alcançar a independência sem que se partisse para uma guerra de libertação. As primeiras frentes de cooperação foram com a Tanzânia e a Argélia, sendo que os primeiros guerrilheiros foram treinados na Argélia e entre eles contava-se Samora Machel, que o substituiria após a sua morte. Já os outros foram treinados na Tanzânia, onde a Frelimo organizou ainda uma escola secundária, o Instituto de Moçambique.
3 anos depois, a 25 de dezembro de 1964, arrancou a luta de libertação nacional. Ainda ao calor da luta de libertação nacional, em julho de 1968, o Comitê da Frelimo realizou o seu segundo congresso em Machete, nas zonas libertadas do Niassa. Nesse congresso, Eduardo Mondlane foi reeleito como presidente e Urias Simango como vice-presidente, mas foi ainda criado um conselho executivo que incluía a presidência e os chefes dos departamentos. Aqui foi uma vez mais vincado o interesse de lutar pela independência total e completa de Moçambique e não apenas de parte dela. Um ano mais tarde, a 3 de fevereiro de 1969, Eduardo Mondlane morre ao abrir uma encomenda que continha uma bomba na casa de uma ex-secretária sua, Betty King. Eduardo Mondlane deixou um livro, Lutar por Moçambique, que só foi publicado alguns meses depois da sua morte, onde detalha como funcionava o sistema colonial em Moçambique e o que seria necessário para desenvolver o país. Os esforços de Eduardo Mondlane viriam conhecer seu fruto 6 anos depois da sua morte, a 25 de junho de 1975, quando Moçambique alcançou a independência nacional. Em reconhecimento dos seus feitos, o dia 3 de fevereiro foi instituído como o Dia dos Heróis Moçambicanos. Um jovem foi encontrado a vender uma arma de fogo na cidade de Inhambane. A arma pertencia a um agente de guarda prisional e o cidadão acabou por se suicidar. Trata-se desta arma de pressão, um carregador e as respectivas munições encontrada na posse deste jovem quando tentava vender por 30.000 meticais. O indiciado diz que é a primeira vez que faz este tipo de negócio e que a arma lhe foi entregue pelo seu primo, um agente da guarda prisional em Inhambane. Um primo meu que trabalhava na guarda prisional. Ele conseguiu a arma do jeito dele. Ele veio me dizer que tinha aquela arma, queria vender. Era para eu ajudar a arranjar um cliente para vender. Eu nunca fiz esse tipo de negócio. O meu trabalho é ser cobrador. Então, disse para mesmo assim, se puderes arranjar o cliente, poderás ajudar para vender a arma. Ele sempre reclamava de salário. Eu que ajudava às vezes para dar dinheiro de chapa. Conheço alguém ali que esteve preso por esse tipo de negócio que ele ainda continua a fazer. Ele poderia falar com ele. Então, foi falar com ele, pronto. Daí foram me ligando, para ponto de se encontrar para poder fechar o tal negócio. O caso deu-se no dia 16 de junho corrente e, tendo conhecimento da detenção do seu primo, o guarda prisional tirou a sua própria vida com recurso à sua arma de trabalho dentro da BO na cidade de Inhambane. Trabalha no curso, aqui no comando. Olha, como é que é BO? Ok. Sim. E onde é que ele está agora? Morreu, se suicidou. Há quanto tempo? Desde dia 16, se não me engano. Deste mês? Sim. Okay. Suicidou-se logo que ele me viu preso lá na própria estabelecimento de serviço. Ele pediu chaves a um colega dele, entrou numa casa onde deixam a arma, levou a arma, manipulou, se suicidou. A polícia confirma a ocorrência, mas diz que ainda está a trabalhar para esclarecer todos os contornos do negócio. Foi encontrado, portanto, com uma arma. Ele estava a vender essa arma a 30.000 meticais. Portanto, a polícia fez o trabalho operativo, portanto, que culminou com a detenção destes. E ele interrogado, portanto, disse quem era o mandante. O mandante, ao se aperceber da situação, acabou também se suicidando. As autoridades penitenciárias em Inhambane distanciam-se do caso e garantem que a arma em causa não era de nenhum dos estabelecimentos prisionais da província, dado que não há registro da mesma e nem sequer é o tipo de arma usada pelo Estado moçambicano. O ministro do Interior defendeu hoje a manutenção da Polícia de Investigação Criminal. Trata-se de uma medida contida na proposta de lei que cria o Serviço Nacional de Investigação Criminal, mas que não colhe consenso ao nível da Assembleia da República. Basílio Monteiro foi chamado à Comissão Parlamentar de Defesa, Segurança e Ordem Pública para esclarecimentos sobre a proposta de lei que cria o Serviço Nacional de Investigação Criminal. Durante a audição, o ministro foi defender a manutenção dos trabalhos de investigação criminal sob tutela do seu ministério. O CERNIC vai depender funcionalmente do Ministério Público. Entanto que dirigente da instrução preparatória.
de todos os processos crimes, estando, entretanto, organicamente sob tutela do ministro que superintende a área da ordem, segurança e tranquilidade pública. A nossa proposta é que reforçamos esta dimensão da direção do Ministério Público pela instrução preparatória. O ministro manifestou-se contra a obrigatoriedade de um mandado judicial para que a Polícia de Investigação possa agir em caso de necessidade de detenção de indivíduos suspeitos de práticas de crimes. Sobre esta matéria, tendo em conta que a exigência do mandato judicial no momento da notificação do cidadão poderia ser um grande entrave para o cumprimento dos prazos legais da instrução preparatória. E, por outro lado, a intervenção do juiz da instrução preparatória ser cautelar dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, a nossa convicção é de que a redação anterior permite mais ganhos. Se nós travarmos o desenvolvimento de uma atividade de investigação para esperar, depois de algumas horas, 48 horas ou 72 horas, ter um outro passo, pode prejudicar a fluidez que nós precisamos de ter. Os deputados ouviram a explicação do ministro e, no final, deixaram ficar um posicionamento divergente quanto à tutela da Polícia de Investigação Criminal. Existe uma resistência de manter a PIC sob tutela do Ministro do Interior, porque outras sensibilidades não olham o assunto nesse sentido, porque muitas vezes os procuradores que passaram pela Procuradoria reclamaram a inoperância da PIC e sempre queixaram-se de afastarem a PIC para o Ministério Público. O governo da província de Manica está preocupado com os ataques que os atribui aos homens armados da Renamo e diz que os mesmos poderão comprometer o escoamento de produtos agrícolas das zonas de produção para as de comercialização. Seriamente assolada pela seca e estiagem, a província de Manica prevê comercializar 1.935 toneladas de produtos agrícolas, com destaque para cereais, frutas, leguminosas, entre outras culturas de rendimento. Mas estas metas poderão estar comprometidas devido à circulação de pessoas e bens, que agora está condicionada a escoltas militares, inviabilizando as trocas comerciais entre províncias e países vizinhos. Todos têm compromissos, fora ou não só, para a região, e eles têm que fazer uma grande ginástica para fazer com que os seus produtos sejam transportados e serem colocados, como vem. Nós já começamos com esta coluna, que é um grande nó de estrangulamento para o desenvolvimento, não só para a província, mas para toda a nossa província, porque os compromissos que todos os empresários têm com o exterior são enormes e o não fluxo normal desta transação comercial é um grande constrangimento para o nosso país e para a nossa província. Por outro lado, os governos locais garantem que, apesar da seca que deitou abaixo os esforços dos camponeses, há resultados encorajadores que se esperam na segunda época agrícola. Os camponeses esforçaram-se muito, os produtores esforçaram-se muito na produção da segunda época e há algum resultado que nos encoraja a continuarmos a lutar para podermos combater a fome e, por via disso, combatermos a pobreza ou, por outras palavras, atingirmos o desenvolvimento, promovermos o desenvolvimento. A campanha de comercialização agrícola 2016-2017 decorre à escala nacional sob o lema Comercialização Agrícola, fator preponderante para a segurança alimentar e aumento da renda do produtor. 273 reclusos condenados que cumprem penas na cadeia Cabeça de Veigo em Chimoio padecem de HIV/SIDA. A penitenciária, junto com o setor da saúde, estão a desencadear ações de mitigação dos efeitos da doença. Estão aqui pouco mais de 1.500 reclusos condenados que cumprem penas na penitenciária agrícola regional de Manica, vulgo cadeia Cabeça de Velho. 273 padecem de HIV e destes 19 o vírus causador da SIDA está associado à tuberculose. Temos um universo de 273
condenados que padecem desta doença. Destes, 19 sofrem de tuberculose e 254 HIV-Sida. Os números são assustadores. É nesta perspectiva que encerrou há dias uma formação de 35 educadores de pares em matérias ligadas ao HIV e tuberculose. Os reclusos, em mensagem coletiva apresentada, dizem estar cientes da sua responsabilidade na prevenção e mitigação da doença. Já fomos incumbidos de responsabilidade sobre a matéria e os riscos que elas representam nas nossas vidas, suas origens, forma de propagação, bem como as medidas da sua prevenção. Estamos hoje munidos de informações básicas para combater todos os atos de preconceito e discriminação no nosso seio, pois todos nós estamos suscetíveis a elas, independentemente das condições econômicas, cor, raça, religião e proveniência. O diretor provincial da Justiça de Manica vincou que a perda de direito à liberdade não significa a perda de outros direitos. Como é do vosso conhecimento, a perda do direito à liberdade não implica necessariamente a perda de outros direitos humanos, como, por exemplo, a vida, a saúde, o respeito, o culto, entre outros. É com esta visão e partindo do princípio de que a boa saúde profissional é boa saúde pública, que o Governo, através da SERNAP, Serviço Nacional Penitenciário, em parceria com outras organizações da sociedade, desenvolve uma série de ações na área assistencial e na área preventiva, visando a que o cidadão recluído receba cuidados sanitários semelhantes aos que são prestados à população em geral. A formação da população reclusória em matéria de HIV-Sida foi levada a cabo pelo Ministério da Saúde junto de seus parceiros de cooperação. Muito bem, momento de observarmos mais um breve intervalo, mas antes passamos a olhar a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. E para esta terça-feira prevê-se uma baixa das temperaturas, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 18 graus. 26 graus de máxima para Xai-Xai e uma temperatura mínima de 16 graus para Inhambane. Está previsto uma máxima de 27 graus e uma temperatura mínima de 16 graus. Caminhamos para o centro do país. Nesta terça-feira, Beira poderá registrar uma máxima de 27 graus e uma temperatura mínima de 16 graus. 26 de máxima para Chimoio e uma temperatura mínima de 11 graus. Para Tete, prevê-se uma máxima de 32 graus e uma temperatura mínima de 15 graus. Para Quelimane está prevista uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 15 graus. E para o norte do país, para as próximas 24 horas, Nampula poderá registrar uma máxima de 27 graus e uma temperatura mínima de 16 graus. Prevê-se uma máxima de 29 graus para Pemba e uma temperatura mínima de 20 graus. 25 graus de máxima para Lixinga e uma temperatura mínima de 12 graus. A 25 de junho de 1975, foi proclamada a independência de Moçambique por Samora Machel, o primeiro presidente. A cerimônia decorreu numa noite chuvosa e perante milhares de moçambicanos e convidados que foram ao estádio da Machava testemunhar o nascimento de uma nação. Moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. E a sua Constituição em República Popular de Moçambique.
país sem história é um país sem futuro. Eles representam o povo. Renamo claramente deve de uma forma desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne, a FINAM vai lá expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo. É uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora, acede à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da Renamo à cidade portuária de Natal. Davis Simango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Esta é a nossa Gorongosa. Apoie o projeto do Parque Nacional da Gorongosa. Bem-vindos à última parte do Jornal da Noite. Vamos agora olhar a atualidade internacional.
Mais de 20 pessoas morreram este domingo, vítimas de um atentado bombista na capital do Afeganistão. Entre as vítimas constam agentes de segurança estrangeiros. O atacante seguia a pé e se fez explodir ao lado de um autocarro que transportava guardas de segurança estrangeiros, cujas nacionalidades ainda não foram reveladas. O ataque, que aconteceu numa das principais estradas da capital do Afeganistão, além de causar mortos, resultou no ferimento a mais de 2 dezenas de pessoas. Na ocasião, mais de 10 ambulâncias foram enviadas ao local para socorrer os sobreviventes, segundo a agência francesa de notícias. Este é o primeiro ataque em Cabul desde o início do mês sagrado do Ramadão, a 6 de junho. O último ataque na capital afegã aconteceu a 19 de abril, tendo causado a morte de 64 pessoas e mais de 340 feridos. O ataque em causa foi reivindicado pelos talibãs, que lideram uma batalha contra o governo de Cabul, apoiado pelos Estados Unidos da América, desde que foram retirados do poder por uma invasão liderada pelos norte-americanos no final de 2001. E 6 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas no sul do México este domingo, num protesto de professores contra as péssimas condições de trabalho. Tudo aconteceu quando homens armados abriram fogo sobre uma multidão de manifestantes, sobretudo professores que reivindicavam contra as péssimas condições de trabalho e baixos salários. Na ocasião, houve confrontos entre os manifestantes e a polícia, o que levou as autoridades a lançar gás lacrimogéneo. A polícia interveio com o objetivo de pôr fim a barricadas colocadas pelos manifestantes para bloquear as principais ruas no estado de Oaxaca, no sul de México. Uma das vítimas mortais é o jornalista Elídio Ramos, assassinado enquanto cobria o protesto. A Comissão Nacional de Segurança negou que os agentes estivessem armados e justificou que as fotografias em que surgiram com armas eram falsas. Mais tarde, o chefe da Polícia Federal, Henrique Galindo, reconheceu que uma unidade armada foi destacada depois de pessoas não identificadas terem disparado sobre a polícia e a população. Há relatos da presença de vários grupos violentos que lideraram os bloqueios de estradas e instalações estratégicas por vários dias, indicou o governo federal e estadual num comunicado conjunto. Através do mesmo comunicado, as autoridades apelaram ao Sindicato Coordenador Nacional de Trabalhadores de Educação, responsável pela mobilização das manifestações, a distanciar-se dos supostos grupos armados não identificados. E no desporto, inicia esta terça-feira no pavilhão do Machaquén o Campeonato Nacional de Basquetebol em Séniores Femininos, prova que será disputada por 5 equipas. Ferroviário de Maputo, Costa do Sol, Machaquén e a Politécnica pela cidade de Maputo e Ferroviário da Beira, em representação de Sofala, vão dar corpo ao Nacional de Basquetebol Feminino. O sorteio realizado esta segunda-feira ditou que o Machaquén e a Politécnica vão disputar o jogo inaugural, enquanto o campeão nacional Ferroviário de Maputo defronta o seu homónimo da Beira. A partida mais importante desta primeira fase vai ter lugar no sábado, quando o Ferroviário de Maputo e Costa do Sol se defrontarem. Estamos prontos para o início do campeonato nacional e a nossa expectativa é de disputar de jogo a jogo. E quanto ao sorteio, eu acho que calhou-nos a uma equipa que nós conhecemos e pronto, que algumas vezes já vencemos essa equipa e o nosso objetivo também, a tendência neste primeiro jogo é tentar vencer. Em função daquilo que tem sido o nosso desempenho, viemos para defender o título, visto que o campeonato da cidade foi muito renhido. Vamos entrar com muitas cautelas, mas acima de tudo viemos para defender o título. Somos bicampeões e não nos passa pela cabeça não ganhar o título. Para as meias finais, qualificam-se as 4 primeiras equipas, que vão se defrontar em 2 partidas, passando para a final a equipa com a maior cesta veraz nos 2 jogos. A final do Nacional de Basquetebol Feminino será disputada num play-off, a melhor de 3 jogos. Muito bem, assim colocamos ponto final ao Jornal da Noite. Foi um enorme prazer trabalhar para si, a todos. Um bom início de semana. Voltamos amanhã, pontualmente às 19h55. Boa noite.